Pessoal, um dos grandes embates ainda existentes até hoje entre ela, a advocacia, e alguns, não direi todos, e alguns magistrados, que estão enraizados numa visão completamente equivocada da própria atividade jurisdicional, é aquela situação em que eu, na execução, mas isso serve também para o processo cognitivo, não tendo o endereço do cidadão a ser citado, réu ou executado, levo ao Poder Judiciário a minha solicitação, dizendo a ele, magistrado, a lei, a sua atividade, que é uma atividade substitutiva, pressupõe que eu tendo esgotado, que eu tendo buscado pelos meus meios próprios, que são limitados, encontrar o cidadão e o endereço dele para ele ser devidamente citado, eu quero que você oficie Receita Federal, tribunais eleitorais, empresas concessionárias de serviços públicos, por exemplo, empresas de telefonia, de TV a cabo. Eu tenho até uma ideia que depois eu quero trazer para os senhores, mas trarei em peça separada. Serviço de transportes de aplicativo, porque eles podem ter o endereço daquele que você ali procura, para que ele seja validamente citado. E você faz o requerimento com fundamento na lei. E magistrados têm a mania simplesmente de virar e falar: não compete ao Poder Judiciário, corra atrás. Você, como assim, cara pálida? Eu fiz tudo o que eu podia, eu já corri atrás. Eu não tenho acesso a informações sigilosas. Você tem. Então vamos fazer citação por edital, o que é um desperdício de tempo, de dinheiro. E principalmente algo que parece que os magistrados não entendem. Quando eu, cidadão, vou ao Poder Judiciário e peço a ele auxílio para a localização do réu, ou no caso aqui, inclusive da peça que a gente preparou, do executado, é para que ele, sendo validamente citado pessoalmente, possa apresentar as suas manifestações de defesa de uma forma muito digna, de uma forma que garanta a ele, réu, executado ali, agora validamente citado, um devido processo justo. Senão citaremos ele fictamente por edital. Então, quando um magistrado até hoje vira e fala: ah, não compete ao Poder Judiciário, senhores, eu chego a ter alergia urticária, porque é contrário à lei, porque é contrário aos princípios do processo. Porque se é princípio de processo, eu garantir contraditório, ampla defesa, dar àquele que é ali réu, executado um devido processo justo, o primeiro passo é que ele seja validamente citado. Então, qual o motivo dele, Poder Judiciário, por alguns dos seus membros simplesmente recusarem essa expedição de ofício? Realmente eu não entendo, senhores. Ok? E é por isso que a peça que a gente aqui agora há de discutir na sua concepção é um agravo de instrumento na execução contra uma decisão do magistrado que teria ali indeferido a busca desse correto interesse do cidadão. Joga para mim, por gentileza. Senhores, decisão de indeferimento de ofícios para localização do executado. Não localizado o executado ou mesmo não dispondo o exequente, desde a apresentação da petição inicial, do correto endereço do executado, poderá requerer ao juiz a expedição de ofícios e intimações para órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. Tal requerimento tem respaldo, senhores, na lei. Artigo 319, parágrafo 1º, que conjugado com o artigo 256, parágrafo 3º, vai deixar claro que sim, é uma obrigação do poder, a partir do momento que eu demonstre, enquanto parte, ter feito meu esforço suficiente, possível, para tentar localizar o cidadão. Não localizei. Poder Judiciário, por gentileza, vamos providenciar os atos de notificação ou intimação, que para mim é a melhor expressão, inclusive, desses terceiros para trazerem aos autos dados cadastrais do réu, do executado, para, sendo ele, e essa é a dificuldade de entendimento, sendo ele validamente citado, possa exercer a plenitude
os direitos que a lei lhe confere, que a Constituição lhe garante, de contraditório, de ampla defesa, de um devido processo justo. Para mim falta essa visão ao judiciário, como aqui eu falei. Qual visão? Que ao buscar ele poder esses dados cadastrais para a viabilidade da citação pessoal do cidadão, isso impactará em garantias ao réu, ao executado, muito mais do que a mim, enquanto autor ou exequente. Voltamos ao material. Indeferido o requerimento determinando o magistrado a busca do correto endereço do executado, não dispondo ele exequente, senhores, destes meios, viável a interposição do recurso de agravo de instrumento, já que toda decisão interlocutória proferida em execução pode ser desafiada, CPC 1025, parágrafo único, pode ser desafiada justamente por recurso de agravo de instrumento. Senhores, temos que fazer agora, então, a estruturação da peça, como a gente faz aqui para vocês, passo a passo, e depois o modelo devidamente organizado.